Você já parou para pensar por que algumas regiões sofrem mais com enchentes, falta de saneamento e calor extremo, enquanto outras têm infraestrutura e qualidade de vida bem melhores? Isso não acontece por acaso. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos falar sobre racismo ambiental, um conceito que explica como as desigualdades sociais também afetam o meio ambiente. E para entender como esse tema impacta a nossa realidade, recebemos Érico Pagotto, professor de Sociologia Ambiental da FATEC Jacareí. Érico, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. O prazer é nosso. Érico, racismo ambiental, né? À primeira vista, assim, quando a gente pensa no termo, a gente imagina que as desigualdades, né, ambientais afetam todos nós da mesma maneira, mas o conceito mostra que não é bem assim, né? Não é bem assim. Historicamente não é assim. A ideia de racismo ambiental ela está relacionada ao fato de que as populações mais vulneráveis elas acabam ficando relegadas aos espaços que têm as piores condições de habitação, moradia, saneamento, né? E então elas acabam sendo deslocadas das regiões onde elas estavam originalmente para essas regiões piores. E aí a sobrecarga de impactos ambientais ou socioambientais acaba recaindo justamente sobre as populações que têm menores condições de contingência, de dar respostas a esses problemas socioambientais. Certo. Como que surgiu, Érico, esse termo? É um termo antigo? Parece que só agora a gente está tendo mais conhecimento, né, sobre ele. É um termo antigo, vem desde pelo menos lá da década de 1960, onde já se fala de racismo ambiental. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e depois desse período os Estados Unidos teve um boom de crescimento econômico muito grande, as cidades cresceram muito, cresceram rapidamente. E nesse processo de crescimento houve esse processo de exclusão social, que a gente vê bastante aqui no Brasil, em todos os grandes centros urbanos. Mas o que se verificou lá foi que essas populações mais vulneráveis, principalmente populações negras, de imigrantes, indígenas, acabavam ficando mais na periferia e nos terrenos mais impróprios. Teve um caso muito emblemático de uma população que foi assentada numa área de resíduos tóxicos, outra foi morar próximo de um aterro sanitário, e essas populações começaram a se insurgir contra isso, né? E isso lá por volta então da década de 1960, com o crescimento do movimento negro na época, passou-se a se caracterizar esse tipo de exclusão social, socioterritorial, porque a gente está falando de espaço, como o racismo ambiental, além de todos os outros racismos que essas populações já sofrem no seu cotidiano, no seu histórico de vida. Racismo estrutural que a gente conhece já, né? Exatamente. Dentro do racismo estrutural, a gente pode pensar que tem vários tipos de racismo. Contra o indivíduo, racismo recreativo, que agora a gente fala bastante também, racismo institucional, que acontece dentro das instituições, dentro das organizações, e o racismo ambiental é uma dessas formas, talvez de uma caracterização, uma forma como o racismo incide sobre essas populações vulneráveis. Certo, você acabou de trazer para nós que o termo surgiu ali justamente nos Estados Unidos, né? Eu tenho um dado aqui do censo de 2022, que foi divulgado somente em fevereiro de 24, que revelou que 7 em cada 10 brasileiros que vivem em moradias precárias são pretos, pardos ou indígenas. Não é coincidência, né? Não, com certeza não. Esse dado revela muito sobre esse processo, né, de exclusão social, que no Brasil é um processo histórico, então não começou na década de 60, é um processo, né, muito mais antigo, mas talvez o nome, a expressão racismo ambiental começou a ser popularizada no âmbito acadêmico e depois no âmbito da comunicação social, né, a partir de então. Certo. Existe algum fato, algum evento marcante que popularizou o tema aqui no Brasil, Érico? Aqui no Brasil, eu acho que ele começou a ser utilizado mais a partir da década de 90, né, onde o Brasil estava saindo de uma grande crise econômica, foi um movimento de recuperação da economia. Foi um momento em que a população estava ganhando voz novamente, então tinha acabado o período ditatorial, a população estava podendo se levantar, e os primeiros estudos no Brasil também datam aí da década de 1990, né, com a expressão racismo ambiental. Entendi.
De que forma que ele se diferencia e as principais características que o diferenciam das outras formas de racismo? Certo. Então, o racismo ambiental ele tem essa questão muito associada ao território, à localização geográfica. Então, essas populações excluídas, elas vão estar relegadas aos espaços menos desejável, né, onde ninguém quer, o que sobra é onde essas populações vão conseguir se assentar. O racismo ambiental ele está dentro desse grande guarda-chuva de racismo estrutural. O racismo estrutural ele é uma ideia de que o racismo ele não é uma coisa, um defeito moral, né? Alguma coisa que precisa ser combatido através da educação. Não, o racismo estrutural é uma ideia de que a sociedade está montada, está estruturada em cima da exclusão de pessoas. Isso compõe a matriz do que é a sociedade brasileira. E aí dentro dessa composição a gente tem todas essas formas como a gente verifica o racismo. Então a piadinha jocosa que alguém faz por conta, sei lá, da aparência de alguém, então vai para o racismo recreativo. O deboche do dia a dia é o racismo individual. O que a gente vê nas instituições, eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente está falando de racismo, né? O racismo institucional, por exemplo, o fato da gente ter poucos professores universitários negros, o fato da gente ter poucos juízes negros, e assim por diante, né? Esse racismo que está presente nas instituições acaba, de certa forma, fortalecendo esse racismo estrutural. E a ausência de políticas públicas para combater, de fato, ou a fraqueza, né, das políticas públicas para combater esse racismo estrutural vai culminando nesses vários outros tipos de racismo, inclusive o racismo ambiental. E até hoje em dia a gente vê, né, quando tem um condomínio de casas populares, a gente vê isso no Brasil afora. Vai construir um condomínio de casas populares, onde que vai instalar? Vai instalar nas áreas mais valorizadas? Não vai instalar nas periferias, nas quebradas. Sim, exatamente. Né? Então, esse é um problema que melhorou nas últimas décadas, vem melhorando, mas a gente ainda está muito longe de uma resolução ideal. Sim, como você falou, é um problema crônico, já que já vem de muitas décadas, talvez até mais de um século, né? Quando a gente fala dos cortiços ali do começo do século XX, por exemplo, né? Sim, do escravagismo, né? Do nosso passado colonial. Isso aí é um problema que tem 500 anos no Brasil, né? Sem dúvidas nenhuma. Érico, e na sua visão como especialista ambiental, o racismo ambiental precisa ser debatido separadamente das outras formas de racismo? Não, com certeza não. Eu acho que a gente precisa ter essa compreensão do que forma o racismo no Brasil, das estruturas que formam todas as formas de racismo. O racismo ambiental, eu acho que ele é particularmente... Eu destacaria no meio de todas as outras formas de racismo, porque em tempos de emergência climática, que é o que a gente está vivendo agora, essas populações que estão em regiões mais vulneráveis, elas vão estar em situações muito mais difíceis do que as outras populações. Então, quando vem uma chuva muito forte, que corre o risco de um alagamento, de um desmoronamento, essas populações que estão nas piores áreas vão ser as mais vulnerabilizadas. Então, isso chama a atenção para a gente, para o fato do racismo estrutural, delas estarem nessas piores áreas. Mas, claro, a gente não combate o racismo ambiental só realocando as pessoas. A gente precisa combater o racismo como um todo. Certo, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, da nossa região aqui, a gente consegue perceber esse racismo ambiental aqui, onde a gente vive, no Jacareí, Vale do Paraíba, por exemplo? Sim, sem dúvida. Vou dar 2 exemplos, né? Então, há 2 anos atrás, quando aconteceu aquele grande incidente em São Sebastião, que foi aquela chuva torrencial que caiu em um curto espaço de tempo e afetou na mesma região uma área que era ocupada de um lado por mansões e do outro lado de uma população que morava no morro, né? Então todas as casas foram destruídas, mas a população mais rica pagava uma corrida de helicóptero para sair de lá no valor de R$40 mil. Enquanto a população que morava no morro perdeu tudo, perdeu familiares, então foi uma tragédia. Essa é uma forma como a gente vê que nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos talvez na mesma tempestade, mas uns estão num transatlântico e os outros estão nadando a sua própria sorte, ou a seu próprio azar, porque não tem sorte nenhuma de estar nessa tempestade. Sem dúvida. Né?
Um outro exemplo que eu posso citar, especificamente aqui em Jacareí, foi um estudo que a gente fez, eu e um grupo de alunos lá da FATEC, na Vila Ita, que é um bairro aqui de Jacareí. E lá esse estudo mostrou duas coisas. Primeiro, que lá a gente tem uma população vulnerável numa região vulnerável, então uma população do ponto de vista sociodemográfico, né, carente, com baixa renda, baixa escolaridade, formada principalmente por pessoas pretas e pardas, em uma área de risco de inundação e de deslizamento. Então, isso por si só já caracteriza, né, uma situação de exclusão social. Por que essa população especificamente foi morar nessa região mais impactada? E olha que interessante, a Vila Ita fica no centro de Jacareí praticamente. A gente não está falando de uma grande periferia, né, mas a gente está falando de uma área de risco. Então, que leva essas pessoas a estarem assentadas naquele lugar. E o segundo fato foi a forma como elas são vistas pela população no entorno. A gente entrevistou moradores da Vila Ita e moradores dos bairros vizinhos. E a percepção dos moradores da Vila Ita em relação aos moradores circunvizinhos é de que são pessoas ok, são pessoas legais. E a percepção das pessoas que estão em volta é de que aquela região é uma região de violência, é uma região de risco, né? Então, isso já mostra um pouco para a gente como que essas pessoas que estão nas áreas mais vulneráveis, isso já mostra para a gente uma forma de racismo e especificamente de racismo ambiental, porque está associado à percepção das pessoas e ao local onde elas estão vivendo, né? Sem dúvidas nenhuma. Aqui no Vale do Paraíba também a gente tem algumas regiões que sofrem muito com problemas de ocupações irregulares. Acho que isso também é um reflexo, né, desse racismo ambiental. Eu tenho até aqui um outro dado, fugindo um pouco aqui do Vale do Paraíba, mostrando que na Baixada Santista e no litoral norte, né, de São Paulo, cerca de 25 mil habitações estão em área de risco nessas regiões. Sim. Né? Sim, isso é um dado chocante. E se a gente sobrepor essa outra camada de que essas áreas de risco vão aumentar daqui para frente, a gente tem que pensar que daqui para os próximos 100 anos, a gente não vai ter uma diminuição das áreas de risco. As áreas de risco só vão aumentar. Primeiro, porque o clima está mudando. Segundo, porque as cidades estão crescendo. Então, esse número, a tendência desse número é sempre crescer. Então, é urgente, é extremamente importante, primeiro, que a gente divulgue para a população, que a população tenha acesso a essas informações, e segundo, que a gente tenha um portfólio de políticas públicas adequados, não só para mitigar depois que uma tragédia ocorre, mas para evitar que elas ocorram. Sem dúvidas. Eu acredito também que a especulação imobiliária contribui muito para isso também, né? Esse afastamento. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que a especulação imobiliária ela contribui para isso à medida que faltam políticas públicas. Toda cidade tem um plano diretor e o plano diretor ele pode ser revisado de tempos em tempos. O que se esperaria, dada essa conjuntura das mudanças climáticas, é que os planos diretores passassem a tornar essas áreas que hoje já são e no futuro se tornarão ainda mais perigosas e de risco, implementasse restrições para a sua ocupação. E o que a gente tem visto, por exemplo, na cidade de São Paulo, teve o plano diretor vem passando por várias mudanças, né, nos últimos anos, é o processo contrário. Eles estão liberando áreas para ocupação, retirando árvores, impermeabilizando o solo, que são ações que acabam agravando os efeitos danosos das mudanças climáticas sobre a população em geral e especificamente sobre a população mais vulnerável. Sem dúvidas. Acredito que a falta de saneamento básico também pode ser considerada uma forma de racismo ambiental, né? Sem dúvida. Como eu falei para você, lá na década de 1960 eram os aterros sanitários e tóxicos e químicos. Hoje em dia a gente está falando de água potável, a gente está falando de inundação, a gente está falando de territórios que são contaminados. Olha o Rio Comprido, por exemplo, que tem grandes quantidades de lixo jogado à beira do rio. Populações vivendo nessas áreas, cada vez que o nível da água sobe, contamina as populações. Muita gente pratica agricultura de subsistência lá no Rio Comprido, então acaba tendo acesso a alimentos contaminados. Então isso é um problema crônico da nossa sociedade. Sem dúvida. Outro dado até chocante que eu trago aqui é que metade dos moradores da região norte possui saneamento sanitário em suas residências. E essa é uma taxa inferior à média nacional de 20 anos atrás ainda. Então, para a gente ver como justamente se trata de um problema crônico, né?
Sim. A gente tem uma deficiência, e isso não é uma característica assim, de Jacareí, né, de falta de investimento em saneamento básico no país como um todo. Talvez porque não dê voto, porque são redes que ficam enterradas, né? Mas daí a importância da gente levar informação às pessoas e conscientizá-las de que esse esgoto que a gente está jogando no solo, na água, acaba voltando para a gente na forma dos alimentos, da contaminação. Então, é um problema de saúde pública muito grave. E isso acaba onerando o próprio serviço de saúde pública, né? À medida que as pessoas vão buscar o SUS quando um problema ocorre. Então, é um processo sistêmico e que a gente tem que começar atuando, sobretudo, na forma de conscientizar as pessoas e transformar as políticas públicas. Certo, acho que a questão do ar e da exposição a poluentes químicos também podem ser colocados nesse rol de racismo ambiental, não? Sem dúvida. Olha a ideia de instalação de uma termoelétrica, por exemplo, em Caçapava, que é um município mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico, considerando a região do Vale como um todo, e cujos efeitos afetariam todos os outros municípios. Então, essas indústrias poluentes elas vão assediar as prefeituras mais vulneráveis, justamente para tentar viabilizar os seus projetos. Também é outro problema sério. Sem dúvidas. A gente falou um pouco aqui sobre políticas, né, públicas, justamente para mitigar esses problemas. Na sua visão como especialista, você acredita que essas populações mais vulneráveis, elas têm a mesma participação nesses debates, quando se fala de políticas públicas? Não, com certeza não. Elas estão fora dos debates. Às vezes elas não têm nem... elas não se sentem aptas a participar, porque é um discurso técnico ou porque é um discurso político, elas não têm como participar, como expressar a sua opinião. Eu vejo que tem tido algumas mudanças nos últimos anos, principalmente nos projetos de licenciamento ambiental, onde essas populações são, por efeito de lei, elas são obrigadas a serem ouvidas e elas têm que participar das audiências públicas. Mas na prática a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer essa informação chegar, de convocar as pessoas para as reuniões, ou porque as reuniões acontecem em horários e locais onde a população não está disponível, ou porque a população se sente intimidada de participar, porque ela não entende o que está acontecendo. Então talvez para endereçar esse problema a gente precisasse ter outro tipo de iniciativa, que é o que diversas ONGs aqui em Jacareí fazem, como por exemplo o Instituto Fênix, Suinam, entre outros. Era justamente nesse tema que eu queria entrar. Aqui na nossa região existem grupos, né, que tragam esse tipo de iniciativa de combate à desigualdade ambiental. Sim. Então, exatamente. Eu acho que esse trabalho que acontece lá nas pontas é fundamental, é muito importante e ele precisa ser fomentado, ele precisa ser estimulado, porque ele acaba chegando onde talvez a educação formal não chegue. Certo. Aqui na região você tem conhecimento de outros grupos que atuam com essa temática? Aqui em Jacareí eu me lembro desses, né? Instituto Suinam, Fênix, o próprio Corredores Ecológicos, que desenvolve um trabalho muito interessante aqui na região. Que mais? A gente tem aqui em Bragança Paulista o Instituto IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que desenvolve projetos muito interessantes. Enfim, eu acho que tem pequenas iniciativas, mas ainda é um trabalho muito pontual, de formiguinha. Eu acho que esse trabalho ele precisava ganhar mais capilaridade e mais potência também através de investimentos. Certo. Você como professor da FATEC aqui em Jacareí, como que esse tema é debatido lá dentro de sala de aula? Eu acho que ele é bastante debatido, principalmente na disciplina que eu leciono, que é Sociologia Ambiental, que é dada logo no primeiro semestre, e eu percebo que os alunos têm uma compreensão muito grande, eles vêm com vontade de debater, de discutir. Muitos desses alunos são alunos das periferias, são alunos de baixa renda, né, porque eles vão estudar na FATEC, que é uma faculdade pública e gratuita. Então, eles trazem as suas questões, eles trazem os seus exemplos de vida e eles se motivam. Então, eu acho que a FATEC tem feito um bom trabalho nesse sentido. O que eu percebo como talvez uma debilidade é a dificuldade de muitos alunos começarem e concluírem o ensino superior, ou mesmo o ensino técnico. A gente tem ETEC aqui, curso de meio ambiente, né?
Porque esses alunos que estão nessa faixa etária do ensino médio, ensino técnico e superior, muitas vezes tem aquele conflito de que precisa trabalhar para ajudar na renda de casa, e a faculdade às vezes consome um tempo valioso. Então, seria interessante que, de novo, as políticas públicas, né? Que a gente tivesse políticas públicas de bolsa que favorecessem, pelo menos essa camada mais carente, a receber bolsas para poder permanecer e concluir os seus estudos. Mas em relação ao engajamento, eu percebo que essa nova geração é uma geração que vem muito engajada e comprometida. Mais conscientizada, né? Sim, sim. Está aberta a isso, né? Eles sentem o problema e quando a gente discute e problematiza isso em sala de aula, eles falam, então é isso que eu estou passando lá no meu bairro e tal, né? E eles se engajam e se interessam. E por isso a gente tem visto trabalhos interessantes, como esse que eu te falei, da Vila Ita, enfim, vários outros que a gente tem desenvolvido na FATEC, né? Perfeito. Érico, a conversa está muito boa, mas a gente precisa fazer um intervalo e volta já, tá certo? Ok. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa. Voltamos já.